nós estamos com uma pessoa muito especial. Muito especial. A Cíntia Dalpino, jornalista, escritora, palestrante e ghostwriter. Vamos explicar o que é isso. Ghostwriter. Ela mora em São Paulo. Talvez algumas pessoas que estão nos vendo hoje aqui não conheçam a Cíntia Dalpino, mas vários autores best-sellers conhecem ela. Conhecem. E ela, além disso, ela trabalhou com alguns jornalistas, né, como a Ana Maria Braga, né, vários anos, né? Vai nos contar um pouco, é uma pessoa famosa, né, e a gente tem curiosidade em saber como que foi essa relação. Então fala um pouquinho aí, Cíntia, né, sobre você, enfim, hoje nós vamos aprender, antes dela falar, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como escrever, né? Como escrever. Vamos aprender um pouquinho. Às vezes as pessoas falam para a gente assim, que gostariam de escrever um livro, né? Mas não sabe por onde começar, não sabe se tem essa capacidade. E hoje a Cíntia vai nos desvendar um pouco desses segredos. Vamos lá, Cíntia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você, Arnoldo. Eu admiro tanto o seu livro, que eu indico para tantas pessoas, sempre falo para as pessoas que é um livro necessário, né? A gente precisa hoje entender um pouco, ativar nossa mente, né? Como a neurociência nos beneficia, né? Então, assim, começar obrigada pelo convite, porque eu me sinto honrada de ter você aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, me entrevistando, né? Meu nome é Cíntia, eu sou jornalista, como você bem disse, de formação, né? Mas a minha vocação em contar histórias começou muito antes, né? Quando eu era pequena, quando eu estava na 4ª série do ensino primário, a minha professora pediu para que a gente escrevesse uma redação. E aí ela pediu assim, escrevam como foi as férias de vocês. E aí aquilo para mim foi muito difícil, porque eu falei, todos os meus amigos viajaram, foram para outros lugares e tal, e eu não tinha o que contar. O que eu ia contar, né? Aí eu inventei uma história, e aí foi a primeira vez que eu usei um método que eu não sabia que existia, que era construir uma ficção, né? Eu construí uma narrativa dentro de uma redação, que era uma história contada sobre algo que não tinha acontecido. E aquela professora pediu para que a gente fosse, no dia seguinte, ela pediu para que eu fosse lá na frente ler para as crianças da sala aquela redação, e eu li aquela redação e todos os meus colegas deram risada e tal. E aí eu descobri o poder, né, que a gente tem tanto de transformar um ambiente, como de provocar alguma emoção no outro através daquilo que a gente está contando, né? E isso eu tinha, não sei quantos anos, eu estou na 4ª série, e percebi que eu podia, através das minhas palavras, modificar o ambiente. E para mim foi muito legal, porque a professora depois pediu para que a gente colocasse aquela história no jornalzinho da escola. Então foi ver o meu nome ali no jornalzinho e ver as outras crianças da escola lendo essa história que eu tinha criado, uma fantasia na minha cabeça. Eu percebi o poder que a gente tem dentro da nossa mente de criar algo e aquilo se tornar, de repente, uma realidade para tantas pessoas, né? Sim, você está falando assim, era uma história de ficção que você criou, isso foi na 4ª série, certo? Na 4ª série. E aí você viu que aquilo poderia transformar algumas pessoas. Isso.
Eu percebi que poderia não só transformar, né, o humor das pessoas, porque eu provoquei risada daquelas crianças, né? Porque foi uma história engraçada, né? Que eu escrevi. Então, aquilo, para mim, foi muito marcante. Eu acho que, para uma criança nessa idade, quando tem um efeito assim, né, tão benéfico de impactar alguém, de Sim. impactar os seus colegas de sala, através da escrita, aí eu percebi, nossa, escrever é uma sacada. Escrever pode mudar alguma coisa. E aí, Sim. a partir de então, mais para frente, eu comecei a escrever no jornalzinho da escola e sabia que eu queria ser jornalista. Já começou ali na quarta série, então. Na quarta Já série. comecei a escrever ali, na quarta série, a contribuir como o grupinho que fazia o jornalzinho da escola. Tá certo. E aí você foi crescendo, 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 né? E chegou onde você está hoje, né? Que é uma escritora, assim, muito conhecida no meio dos escritores, né? Tem livros publicados, palestrante, né? Eu já tive o prazer de assistir 2 palestras tuas, né? A primeira, me lembro hoje, que foi online, há uns 2 anos atrás, onde você praticamente ensinou como a pessoa se preparar para começar a escrever. Porque não é só sentar e começar a escrever, né? Tem que haver toda uma preparação da tua mente, né? Da tua postura, né? Uma organização da ideia e você começar a escrever. E para isso eu aprendi contigo lá que você tem que preparar o teu corpo, né? E como é que você prepara o teu corpo para escrever? Eu costumo dizer que a gente não escreve com com o nosso intelecto. A gente escreve com a nosso corpo inteiro. Então, assim, a gente tem memórias celulares, né? Você sabe disso como médico, a gente tem memórias celulares. Então, eu acredito que a gente não pode usar só o intelecto, sentar diante do computador e começar a escrever, achando que vai tirar as informações só dali, da onde a gente tem a cabeça, que é a nossa mente funcionando. A gente precisa entender que a gente viveu aquilo. Então, a gente tem memórias no corpo todo. Então, eu falo que as pessoas não escrevem com a mente, elas escrevem com a alma delas, elas escrevem com as memórias, elas escrevem com o corpo. Então, eu faço com que as pessoas elas saiam um pouco da mente e entrem um pouco no coração, inclusive, porque o coração é ali onde a gente armazena muitos conteúdos, né, muitas emoções, ou através do nosso corpo a gente armazena muitas emoções. Tem muitas pessoas que se emocionam muito quando estão escrevendo, quando estão contando uma história. E isso é muito mais importante do que você passar um simples conteúdo através da sua parte intelectual, né? Então, assim, como se preparar para escrever? Eu acho que a primeira coisa é você sair da mente. Não é só com a mente que você vai escrever. Você vai escrever, né? Até eu fiz uma brincadeira para vocês fazerem que é uma técnica milenar, né? Para você descer toda a energia, todo o sangue do corpo da cabeça para os pés, para todos os meridianos e para o corpo, porque eu acredito que a gente sai um pouco da cabeça, né? Quando a gente escreve, a gente perde um pouco, não é só o lado racional que tem que estar envolvido na escrita, é todo o nosso repertório de vida, sabe, Arnone? Sim. Então, assim, eu até me chamou a atenção que você falou agora. É preciso sair um pouco da mente e se sentir inteiro, né? E a partir daí transmitir aquilo que você está sentindo mesmo, através do teu coração, através da tua alma, né? Eu acho que começa por aí, né? E assim, ó, isso, por exemplo, você que tem muita experiência nisso, né? Você que conversa com muitos escritores, você acha que isso é um dom natural? Que a gente nasce com isso? Ou que a gente pode aprender isso? Eu acredito que todo mundo nasce um contador de histórias. Tenho plena certeza, aliás. Todos Aham. nós, dentro de nós, a gente tem esse gene, né?
de contar a história. Os nossos ancestrais traziam isso, né? Antigamente, as histórias eram passadas, né? Muito antigamente, passadas através das gerações, um contando para o outro. Então, a gente tem e foi se perdendo, eu acho que com o tempo, essa habilidade de contar histórias, e por isso a gente acha que muitas pessoas não têm, mas não é que elas não têm, é que foi se perdendo essa habilidade de contar histórias, né? No passado, quando eu tinha 4 anos, eu tinha uma tia-avó, que chamava Tia Helena, e ela contava para mim histórias, e ela era cega, e eu fui descobrir que ela era cega com 17 anos. Eu não sabia na época que ela era cega. E ela me contava histórias, e para mim eram aquelas histórias ricas, cheias de repertório, só que ela me contava histórias e eu achava que ela enxergava, né? Só que ela enxergava provavelmente com os olhos do coração, né? Que eu costumo dizer. Então, o mais interessante é que, assim, a gente foi se perdendo. Hoje, por exemplo, você vai... Quem tem filhos, né? É difícil os pais lerem uma história para os filhos antes de dormir, contar uma história da vida deles antes de deitar, conversar com os filhos, contar um pouco de histórias. Foi se perdendo isso. Hoje, com a era tecnológica, né, a gente vê muito mais a criança assistindo um desenho antes de dormir, a criança assistindo... Né, você não tem mais essa conversa no jantar, você não tem mais essa contação de histórias. E com isso, a gente começou a perder o hábito de se conectar através das histórias, né? Dentro do nosso núcleo familiar, a gente já não comunga com as histórias, não tem mais aqueles almoços de domingo onde cada um conta alguma coisa, a gente não tem mais esses hábitos na nossa sociedade, aquela coisa que antigamente minha avó ficava ela ficava na frente da casa e conversava com as pessoas que passavam. Isso, assim, é muito poderoso, né? Quando você tem um núcleo que você conta histórias. Só que aí você foi perdendo isso, e é claro, hoje você senta, vou contar uma história. Você não tem essa prática mais. Então, não é que você não nasceu com essa habilidade, é que ao longo da sua vida você não foi sendo instigado a contar histórias, a conversar ou a produzir conteúdo. E aí chega um momento que aí você quer escrever um livro, você quer produzir uma história, você não tem, não é que você não tem essa habilidade, você não tem esse hábito, né? Que é como tudo você pode adquirir, né? Um hábito. Não tem esse treinamento, né? O cérebro, por exemplo, como é que se diz, falar um pouquinho de como isso funciona dentro do cérebro, né? O cérebro, ele precisa ser estimulado, né? E ele precisa ser treinado. E ele não aprende da noite para o dia, né? Exato. Ele tem um certo tempo para ele aprender, para criar neurônios e tal. Então, às vezes, se você treina, né? Se você repete, principalmente, né? Você vai criando esse hábito, você vai criando neurônios, você vai criando conexões, né? E você vai conseguindo essa habilidade. Então, por exemplo, agora no último, a gente conversou a última vez presencialmente, eu acho que faz um mês, né? Lá em São Paulo. Sim. E eu me lembro que um dos convidados lá do curso que você deu lá, participou junto com a editora Buzz, era o Valcir Carrasco, né? Que é um dramaturgo, escritor, né? E assim, muito famoso no Brasil. E ele falou assim, duas coisas que é verdade, né? E que a gente está falando aqui agora. Primeiro, todo mundo tem uma história para contar, não é mesmo? Toda a vida, cada um, as pessoas, nós somos lá 7 bilhões de pessoas no mundo, mas todas elas têm a sua individualidade. A mente delas é diferente. O cérebro pode ser parecido, igual até, mas a mente é diferente, né? Porque os neurônios vão se modificando de acordo com os estímulos, de acordo com a experiência dela. Então, a mente é diferente. Então, de repente, elas têm comportamentos diferentes e começam a ter histórias para contar. E aí é isso que você está falando. Todo mundo tem história para contar para, digamos assim, de repente,
expor a sua vida ou ajudar outras pessoas através da sua experiência, naquilo que ela está fazendo. E outra coisa que ele me chamou a atenção também é o seguinte, tá, mas como é que eu vou arrumar uma história se todo mundo já escreveu sobre tudo? Não sei se você se lembra que ele falou sobre isso, né? Aí ele falou uma coisa que eu não esqueço, já falei para várias pessoas, às vezes, que me perguntam. Você pergunta para o Google o que ele não sabe sobre você. Aquilo que ele não sabe sobre você, porque o Google sabe tudo, né? O Dr. Google sabe tudo, né? Aquilo que ele não sabe sobre você, você escreve sobre isso que todo mundo vai se interessar. E aí que entra isso que você falou. Escrever com o corpo, escrever com a alma, não só com a mente, né? Escrever com toda o teu corpo, a tua presença, né, ali. Exato. Quando você vai querer fazer alguma coisa. Não sei se você entendeu isso também lá, quando você se lembra Sim. disso que ele falou lá. Sim, eu falo assim, que cada um tem a sua história, né, para contar, e principalmente, além de ter cada um a sua história para contar, quanto mais você se revela, né, na sua vulnerabilidade, dentro daquilo que você vivenciou e que é único, mais o seu livro vai se tornar único, né? Agora, entrando já na seara dos livros, a gente tem muitos assuntos e muitos livros sobre os mesmos assuntos. E o que diferencia um livro do outro, sendo que são 2 livros do mesmo assunto? São as histórias contadas dentro de cada um desses livros, né? Então, o que a gente tem de diferente entre um autor e outro? É que aquele autor, não é só que ele colaborou com o seu conhecimento técnico, ele colaborou com tudo aquilo que ele experienciou durante a vida dele. E isso é insubstituível. Se eu fizer um livro sobre storytelling com a minha história, vai ser diferente se você fizer um livro sobre storytelling, a sua história. Serão 2 livros diferentes sobre o mesmo tema. Por quê? Porque a gente parte de princípios diferentes, de vidas diferentes, né? Sim. E eu acho que é muito interessante a gente entender também que quando a gente está escrevendo um livro, o outro está comprando não só o tema, o outro está comprando o autor, sabe? Ele está comprando as ideias daquele autor. Então, não adianta você querer escrever um livro copiando o que os outros já falaram. Citando fulano, citando estudos só, ou citando pessoas famosas, ou falando mais do mesmo. Não. O grande barato de escrever um livro é você condensar aquilo que você sabe, com o que você sente e com a forma como aquilo impactou na sua vida e trazer isso como conteúdo para transmitir para o leitor. Aí sim é algo significativo. Caso contrário, é mais um livro que traz mais um aspecto igual aos outros, né? E aí não fica uma coisa única e pode impactar tanto, né? Eu acho que o que mais impacta é justamente quando a gente tem essa generosidade de contar aquilo que é o que você falou, que o Google não sabe, né? Então, tem histórias minhas, e quando às vezes eu conto em palestras, as pessoas falam, uau, não sei o quê. Ninguém pode ter aquela história. Eu vivi aquela história. Sim. Eu passei por aquilo. E se eu passei por aquilo, eu sei as emoções que eu senti ao viver aquilo. Então, eu sei como transmitir aquilo. Então, isso é muito rico e valioso, porque a gente tem um material, né, que a gente não sabe trabalhar esse material. A gente acredita que quanto mais conhecimento, mais eu tenho capacidade para escrever um livro. E não é só isso, gente. Às vezes você não tem tanto conhecimento assim sobre determinado assunto, mas você tem muita vivência sobre aquele assunto. E aí o conhecimento você consegue adquirir, e a vivência você consegue experienciar, né? E com essa experiência passada, você consegue transmitir para o leitor algo que quando ele estiver lendo, ele vai falar, uau, realmente eu também passei por isso, eu também sinto isso, né? Tem autores que passam por experiências muito fortes na vida, e aí eles escrevem sobre isso, e aí geralmente aquilo chega no coração do leitor de uma maneira assim única.
porque foi com a alma, sabe? Foi com o Sim. coração. E essa intenção é maravilhosa. Sim, só um pouquinho. A imagem tá boa aqui, porque ali está um pouco congelado. Ali. É. Tá boa? Só um pouquinho. Tu tá me vendo bem aí? Eu estou. Tá vendo? Não tô congelado, não? Apesar do Não. frio aqui em Balneário Camboriú, não tô, não tô congelado. Normal? É que ali eu tô vendo congelado. Mas tudo bem, está normal. Vamos tocando em frente. Nós estamos, deixa eu só lembrar aqui, nós estamos no portal Fala Litoral, aqui de Santa Catarina. Vamos estar depois no Spotify e estamos ao vivo no Instagram com a Cíntia, com a Cíntia Dalpino. Cíntia Dalpino, que é uma escritora, palestrante, ghostwriter. Mas antes eu vou querer conversar um pouquinho sobre ghostwriter, mas eu queria, entrando no que você falou aí, das histórias, né? Existem histórias verdadeiras e ficção, né? Fala um pouquinho assim, qual é a diferença dessas histórias, né? O que é para o leitor, aquele que vai ler, qual é a diferença de impacto, ou se existe diferença de impacto ou não? Uma história verdadeira é uma história que aconteceu com alguém, né? Uma ficção é algo que é inventado, né? Que pode ser inspirado na realidade, como acontece muitas vezes. Quando eu vou escrever uma ficção, eu normalmente me inspiro em personagens para criar personagens, né? Você se inspira com o seu dia a dia. Aquela pessoa posso fazer uma personagem com a personalidade dela. Aí você faz uma ficção Uma pessoa que você trazendo conhece, por exemplo. histórias, Uma pessoa que você conhece, por exemplo. pessoas que você conhece. Eu já escrevi ficções onde eu me inspirei, por exemplo, na minha avó para fazer uma personagem baseada em como que ela era, como ela agia, o jeito que ela tinha, os trejeitos, né? Porque na ficção você tem que mostrar como que é a personalidade daquele personagem, né? Então, Sim. a ficção exige que você entre num outro terreno, né? Que é esse terreno dos sonhos, da imaginação, tal. Mas apesar de você entrar no terreno dos sonhos e da imaginação, você entra também num lugar que eu chamo de é um intermédio entre a realidade e a ficção, que você fica ali na ficção, vivendo aquela ficção, mas é como se aquela ficção pudesse se tornar uma realidade, porque ela se torna uma realidade a partir do momento em que ela vai para o papel. E quando Sim. você assiste aquilo, né, ou você lê aquilo, aquela ficção, ela te impacta de alguma maneira, né? Então, assim, existe, claro, diferença entre ficção e realidade, né, em livros de ficção, em livros de não ficção, mas a ficção ela é criada pela nossa imaginação, pela nossa capacidade de imaginar, né? Que é muito gostoso, né? Que muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo essa capacidade de imaginar e criar coisas, né? A partir da imaginação, que é muito valioso e É. para gente. Você falou uma coisa assim, para mim, né, que estuda um pouco da mente e tal, você imaginar e criar coisas, né? Imaginar e criar. Aí, quando eu comecei a estudar um pouco de neurociência, eu comecei a ver muitos neurocientistas, muitos divulgadores de neurociência falar assim que criar a realidade a gente cria a todo momento, né? Aí eu pensei, mas como assim, né? Como é que eu vou criar a realidade a todo momento, né? E na verdade realmente é isso, né? Cada vez que você pensa uma coisa, você vai criando neurônios, vai criando associações e aquilo vai se tornando realidade. Não tem aquele negócio, a ficção, a gente vê nos filmes, né? Jornada nas Estrelas, né? Não sei se você lembra, eu me lembro quando eu era bem jovem, né? Que tinha lá um Google na época, né? Eles perguntavam lá pro computador o que ia fazer, o que era, o que ele era. Isso em 1960, eu acho, 65, por aí, né? E hoje é a realidade. Será que aquela imaginação daquele autor, né?
não criou essa realidade? Eu tenho tendência a acreditar que sim. Até porque, por exemplo, hoje já tem trabalhos que mostram assim, ó, que quando você imagina alguma coisa, o teu cérebro já começa a trabalhar com neurônios, né, a fortalecer ligações para que aquilo, para te dar essa habilidade. Não quer dizer que aquilo que você pensa que tem essa habilidade, você vai começar a fazer. Mas o cérebro já começa a te dar condições, ferramentas dentro dos teus neurônios, dentro das tuas ligações, para que aquilo aconteça. Né? Até existe um cálculo que se você não sabe fazer alguma coisa, vamos supor que até tem um trabalho muito famoso nesse sentido de um cientista americano chamado Pascual Leone. Ele fez o seguinte: ele colocou pessoas que não sabiam tocar piano, por exemplo, e aí que imaginavam que estavam tocando, de repente começou a aparecer lá numa determinada área do cérebro neurônios dando aquela habilidade. Até se faz um cálculo que você pode, 30% daquela habilidade tu já começa ali. Então, assim, ó, a imaginação, né, ela é assim, muito importante para que do nosso desenvolvimento, do nosso cérebro, porque ela começa a criar conexões para que a gente transforme a nossa realidade. Não é mesmo? Né? Então, sim, sim, e não só isso, né? Eu acho que hoje você, como médico, deve vivenciar, né, e eu vi muitos autores já relatarem casos de curas de doenças, principalmente falando sobre com a força da mente, né? sim, Assim, acreditando realmente que aquilo seria possível, né? é possível. Então, a força da mente, ela realmente ela tem algum poder, né? Eu Sim, tenho a Ana sem Maria dúvida. Braga, eu acho que com quem eu trabalhei muitos anos, ela é um caso a ser estudado, os médicos É um falam, caso. porque ela assim já passou por alguns tipos de câncer Sim, que os médicos diziam que ela tinha muito pouca chance de cura, só que ela acreditava na cura e ela falava: quando eu acredito na cura, aqueles bilhões de células que trabalham ao meu favor estão trabalhando a meu favor, eu acredito nisso. E ela ficava com aquilo na cabeça dela, e ela sempre falava isso, né? Então, aquilo de alguma forma, de tanto eu ver ela falar, eu internalizei, eu falei, gente, realmente, né? É uma força, uma capacidade que o ser humano tem que nem imagina. sim. Já que eu estava pensando, estava no nosso script aqui falar um pouquinho. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa Ana Maria Braga, uma pessoa famosa, né? No Brasil e no mundo, né? E você trabalhou com ela próximo ali dela, né? Bem próximo dela por muitos anos, né? Conta essa experiência um pouquinho para que as pessoas saibam, assim, mais ou menos, o que agregou para você, né? O que você aprendeu lá com ela, né? Que você pode, digamos, compartilhar conosco. E fala um pouquinho sobre essa experiência para nós. Eu acho que eu repito e digo sempre que a Ana, ela sempre foi uma grande mentora na minha vida. Ela, ela me ensinou muita coisa, não só profissionalmente, como pessoa, sabe? Ela Uhum. me ensinou coisas sobre que eu mesma não sabia, né, que eu era capaz, como, por exemplo, escrever um livro. Né? Meu primeiro livro, como ghostwriter, eu escrevi com a Ana. Com a Ana. Então, eu não imaginava ser capaz que eu poderia escrever um livro, né? E quando eu propus para ela e ela falou sim, e aí ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, assim, o que eu aprendi com ela é sempre enxergar o melhor das pessoas. Ela sempre enxergou potencialidade das pessoas. E isso eu sempre levei para o meu trabalho de ghost, enxergar o melhor daquelas pessoas, daqueles autores que iam escrever seus livros. E a Ana também foi uma mentora em vários aspectos, tanto nessa questão de positividade, né? Ela sempre enxergou a vida de uma maneira muito positiva, como, por exemplo, de generosidade. Né? Quando a minha filha mais velha, a Eva, nasceu há 14 anos atrás,
A Ana foi disruptiva, porque na época não se existia berçário em ambiente de trabalho. Ela fez um berçário para eu levar a minha filha todos os dias comigo ao trabalho. E É a Eva, mesmo? até fazer um ano, É foi mesmo. todos os dias comigo no trabalho, porque ela tirou o departamento financeiro, fez um berçário mesmo, com berço, com tapete de EVA, com um espaço para a criança ficar ali para trocar fralda, com papel de parede, com tudo. Ela criou um espaço para que eu levasse a minha filha ao trabalho comigo. Então, assim, eu pudesse amamentar em livre demanda do jeito que eu gostava. Ela entendeu a minha necessidade como mulher naquele momento e profissional, né? Porque Sim. a gente, quando às vezes é profissional e se torna mãe, é muito difícil conciliar tudo isso. Era um momento em que eu tinha muito medo de como que ia ser, deixar minha filha em casa com uma babá, e não sabia, falava, não quero amamentar, não quero dar leite artificial, queria amamentar. E a Ana me apoiou nisso 100%, e a gente fez uma parceria aí eu sou grata pelo resto da vida, né? Porque, assim, quando você faz isso para uma mulher, ela possibilitou com que eu amamentasse minha filha por livre demanda, isso impactou na saúde da minha filha também, né? Sim. Como um todo, essa amamentação e tal. E, então, eu acredito assim, a Ana, assim, ela é um ser humano exatamente daquele jeito que a gente vê na TV. Ela é autêntica e generosa. E isso, para mim, sempre foi muito inspirador. Sim, é bacana, né? Quer dizer que realmente o que a gente vê ali é o que realmente acontece. Ela é transparente, então. Ela é transparente, ela é aquilo que a gente vê na TV. Você nunca vai ter uma surpresa. É. Tá, mas você falou assim em Ghostwriter agora, né? Que é digamos, uma habilidade tua muito grande, né? No início da nossa conversa aqui, eu falei que algumas pessoas podem não te conhecer, mas os escritores best-sellers te conhecem, né? O que é esse trabalho de ghostwriter? Eu vou explicar. Ghost quer dizer, em inglês, quer dizer fantasma, né? Um escritor fantasma, né? O que é esse trabalho de ghostwriter? Fala um pouquinho sobre isso aí. O ghostwriter, né, no Brasil, ele começou a ser mais conhecido há pouco tempo, mas em outros países sempre foi muito comum usarem uma figura de um ghostwriter para escrever um livro, né? Uhum. E um ghostwriter nada mais é do que como que eu posso dizer, um tradutor, né? Uma Tradutor. tecla SAP. Então, Sim. eu como jornalista uso minha habilidade de escrita, né? E entrevisto um autor que domina determinado assunto ou conteúdo, ou tem uma história, mas não tem a habilidade da escrita. Então, o que eu faço? Eu transformo aquele conteúdo de uma maneira palatável para que ele se torne um conteúdo de um livro, né? E aí um livro que possa ser lido pelas pessoas, um livro com uma linguagem adequada, né? Então eu pego não só as histórias através das minhas entrevistas, porque eu preciso entrevistar aquele autor, entender muito do que ele pensa, do que ele sente, né? Elas fazem parte do escopo do trabalho do ghostwriter, e aí depois de fazer essa entrevista, você colocar no papel aquilo em primeira pessoa, como se fosse aquele autor escrevendo. E sem tirar, o mais importante é sem tirar a característica do autor, né? Eu não posso escrever como Cíntia, eu não posso escrever o que eu acho, e muito menos da maneira como eu escreveria o livro. Eu tenho que escrever da maneira como aquela pessoa escreveria. Então, cada novo livro, eu tenho que entrar virgem no livro para tirar todas as minhas crenças, todos os meus preconceitos, tirar todas as vendas e entender como é o funcionamento da mente e da vida daquela pessoa para que eu possa levar aquilo para o livro, né? Se eu entro também num projeto onde eu já entro com um preconceito em relação a determinado assunto ou com uma opinião sobre determinado assunto, eu posso influenciar aquele livro, e não é a ideia, né? Eu posso contribuir positivamente quando eu estou debatendo com esse autor, e aí a gente está discutindo, não, mas isso não é por aí, eu vejo assim, tal, e aí essa construção gerar como que eu posso dizer, um senso comum entre nós dois, né? Que nós dois
a gente tenha uma opinião que possa ser, aí sim, condensar aquilo numa opinião, né? Eu tinha tem um autor com o qual eu já escrevi 3 livros, e no primeiro deles, a gente conversava muito, porque tinha muitas coisas do livro com as quais eu não concordava, que ele dizia. Só que, por não concordar, eu comentava, eu falava, olha, isso, a gente pode ter esse ponto de vista, esse. Eu nunca impunha que a gente escrevesse de outra maneira. E aquilo agregava ao que ele pensava, ele refletia e a gente acabava descendo um ponto mais. Escrevia o ponto, o contraponto. No próprio livro, ele enriquecia muito mais, né? Sim. Então, isso é muito interessante porque a 4 mãos a gente pode ter uma discussão que pode agregar muito mais ao livro, né? E além de, aí você escreve, eu não entro como coautora, mas como ghostwriter, eu tenho muito esse papel colaborativo de tentar instigar o autor a ir mais longe, sabe? Eu agora me lembrei de uma passagem eu tive um ghostwriter, né? Que foi o Gilberto Cabege, né? Você conhece, teu amigo, né? Claro, excelente ghostwriter. E eu me lembro que na discussão de um capítulo lá, eu escrevi de uma forma, eu sou médico, né? Então eu tenho uma tendência de ser muito técnico, às vezes em quando, né? E eu escrevi uma passagem lá, da mente, funcionamento, tal, do pensamento e tal. E ele disse assim para mim, eu não entendi muito bem. Ele falou, explica melhor, né? Isso que eu tinha achado que estava, né, bem fácil, né? Explica melhor. Aí eu peguei, expliquei, né, novamente, tal, como é que é. Agora eu entendi, eu falei. Ele falou, agora eu entendi. Então faz o seguinte, escreve isso aí. Nunca me esqueci, escreve isso aí. Como que tem diz, é isso que as pessoas vão entender. E é isso que você mais ou menos está falando, né? Porque às vezes a pessoa é muito técnica, né? Como é que se diz? A gente tem que escrever para pessoas de 8 anos até os 80, né? Que elas entendam. E às vezes as pessoas não têm essa habilidade, né? E o ghostwriter Você sabe, Arnone, eu tive um autor que ele era médico obstetra. E aí, quando a gente começou a escrever os livros, ele começou a falar, né, aquele obstetrês, né? Assim, ele falava com o médico. Eu falei, posso ser bem sincera, doutor? O senhor vai falar com mães que nunca tiveram filhos e que estão na primeira gestação. Sabe qual era minha preocupação quando eu fui fazer o meu primeiro ultrassom? Ele falou qual? Eu falei, a mulher falou que tinha um saco gestacional. Eu não sabia o que era aquilo. Então, ele começou a dar risada, mas era para mostrar para ele que a gente tinha que partir do básico. A mulher que está grávida ali, não precisa falar do saco gestacional, a mulher não sabe ainda nem o que é isso, é a primeira gestação dela, ela está aprendendo tudo do início. Então, eu levava para ele essas dúvidas de uma pessoa, de uma mulher leiga, como eu tinha sido antes de ter bebê, né? E se ele fosse partir do princípio, ele ia partir do princípio de que todos sabiam, né, o que era um saco gestacional, o que era uma placenta, o que é... Né? E, na verdade, o leitor, ele tem vergonha de perguntar, né? Ele não vai perguntar, não entendi esse livro. E aí ele abandona, é muito chato. Então, quanto mais a gente pensar no leitor nesse sentido, né? Poxa, a gente precisa levar para o leitor isso, a gente está trazendo um conteúdo para que ele consiga interpretar. A Ana dizia isso muito, né? Ela falava, eu quero que a Mariazinha lá do Piauí entenda o que eu estou falando quando a gente escreveu um livro. Então, assim, a gente tentava fazer aquilo de uma forma muito simples, principalmente porque a Ana tem um público, né, e fala de uma linguagem muito popular e ampla, né? Sim. Então, assim, eu acho que simplificar, não no sentido do ruim da palavra, mas simplificar no sentido de, poxa vida, vamos trazer o básico para quem ainda não sabe, né? Para a gente começar a falar a mesma língua, falando a mesma língua, aí a gente pode ir para o conteúdo mais denso e tal.
mas a gente precisa entender que aquele leitor nem sempre está preparado Sim. quando ele pega aquele livro, né? Sim. Na verdade é isso aí que você falou, é um tradutor, né? Na mesma língua. Na mesma língua. Tradutor na mesma língua. Mas vamos falar um pouquinho assim, ó. Você tem você lançou um novo livro agora, como é que é? Para todas as meninas do mundo, né? Esse livro ele está na Esquilo, né? Na Esquilo que ele tá? Isso, Numa aquilo é plataforma. uma plataforma digital, né? Uhum. A maior, eu acho que hoje, da América Latina, é Sim. uma plataforma onde publicam-se livros e audiolivros. Então, eu e a Fran Bitten, que escrevemos esse livro, a Fran é uma historiadora e poetisa, nós escrevemos esse livro num período muito difícil das nossas vidas e na vida do mundo, que foi a nossa época de pandemia, né? Então, Sim. eu estava em São Paulo, a Fran estava em Florianópolis, a gente não se conhecia e ela me escreveu uma carta à mão. Eu achei aquilo muito delicado, porque a gente tinha se conhecido durante um curso. E aí eu respondi aquela carta. E aí a gente começou a se comunicar através de cartas, do que uma estava sentindo naquele momento, do que a outra estava sentindo naquele momento. E dentro dessa comunicação, através das cartas que a gente foi trocando, a gente se abria demais, a gente compartilhava as nossas angústias, os nossos medos, partes da nossa vida, e a gente não se conhecia totalmente. Então, aquilo ficou tão rico, o conteúdo daquelas trocas de cartas ficou tão rica, que a gente, no final, resolveu transformar num livro. Sim. E que, para que realmente democratizar e fosse para todas as meninas do mundo, nós quisemos colocar gratuitamente na plataforma da Esquilo. Né? Então, para que toda mulher realmente pudesse ler aquele livro sem nenhum custo, é só baixar o aplicativo gratuitamente e ler o livro, baixar o livro e ler. A única coisa que é paga é o audiolivro que a gente gravou, que aí se você quer ouvir o livro, aí você paga. Mas o livro, ele está disponível nessa plataforma. E a ideia, né, quando a gente falou para todas as meninas do mundo, é porque a gente acredita que dentro, mesmo a gente não sendo mais meninas, né, eu já passei da adolescência há muito tempo, mas eu acho que dentro da gente tem algo que a gente deixa morrer momentos de desespero e medo, que é a magia da vida. E o livro todo, né, ele se passa numa busca incessante da Fran e da Cíntia pela magia da vida que tinha se perdido durante a pandemia. Pela magia da vida perdida, é isso? É isso? A gente sentia que a magia da vida tinha se perdido, porque a gente não tinha mais esperança, a gente não sabia mais o que ia ser o futuro. E a pior coisa para um ser humano é não ter esperança e não saber o que esperar do futuro, não saber daquele quadro, o que vai acontecer. E aí a gente tentava resgatar a magia da vida e a gente encontrou uma resposta que, para resgatar a magia da vida, a gente tem que resgatar aqueles sonhos da infância, aquela menina que estava ali escondida quando era criança, e que tinha os seus sonhos, e que tinha as suas fantasias, as suas esperanças, as suas expectativas. Então, o livro conversa com menina, conversa com mulher, conversa com adolescente. Você está lendo, a gente já teve 600 avaliações pela Esquilo, em todas as avaliações as pessoas escrevem: nossa, eu me senti representada, eu achei que só eu passava por isso, eu achei que só eu tivesse tido uma crise de ansiedade, eu nunca ouvi ninguém contar uma crise de ansiedade dessa maneira, nunca ouvi ninguém contar sobre uma depressão dessa maneira, nunca ouvi. Então, assim, a gente escancarou muitas coisas da nossa vida que são muito difíceis naquele momento, e isso conectou muito com o leitor, porque foram vulnerabilidades. A gente até recebeu uma crítica semana passada que um homem escreveu: assuntos da seara particular na seara pública, tipo uma crítica, né? Ele querendo dizer que absurdo, né? Mas eram cartas realmente trocadas de duas pessoas que estavam ali comungando de sentimentos e falando, nossa, a história. Então ela conta sobre como foi saber do assassinato do pai dela, e coisas assim muito íntimas, sabe? E a gente falando abertamente sobre isso foi muito importante. É aquilo que o Google não sabia sobre vocês, não é? É o que o Google não sabe.
Mas a Fran Bitten é uma escritora, né, que mora catarinense, eu acho que ela é catarinense, e ela Isso. mora em Florianópolis, né? Mora em Hoje Florianópolis. ela está morando em São Paulo Ah, agora. hoje ela está morando em São Paulo? É. Mas ela morava então em Florianópolis. Eu me lembro dela morando aqui em Florianópolis. E esse livro então está na Esquilo, né? SKE2LO. Esquilo é uma Skeelo. SKEELO. Mas é dois, L-O, é isso. Dois S. dois É só L's, né? baixar pelo aplicativo Para e todas as meninas do mundo. Esse é teu último livro, a né? pessoa consegue. Esse é o teu último, né? É o Esse último é. livro? É. Mas agora eu sei que tu está escrevendo um outro, não tá? Eu estou tentando uma tentativa de escrever sobre um pouco essa medicina da palavra, que eu acho que é algo que a gente precisa falar um pouco sobre o quanto escrever pode transformar as nossas vidas, né? Da mesma forma como escrever esse livro foi transformador para a gente, eu vejo muitos autores transformando as vidas deles quando eles escrevem os livros deles, né? Muitos ressignificando a vida, né? Então, eu acredito que a palavra, quando colocada no papel, quando colocada, você escreve aquilo, você tem uma magia ali, e você consegue se entender melhor, você consegue entender melhor a sua mente, você consegue entender melhor suas emoções, né? Então, existe uma medicina aí no escrever, né? No contar histórias, no escrever as suas histórias, no reler as suas histórias, ou reler os seus próprios pensamentos, né? A gente tem muitas autoras que falam sobre as páginas, que é uma coisa que eu tenho praticado, que é você fazer a livre de manhã com tudo aquilo que está no seu pensamento para esvaziar. James Cameron, né, que escreveu um livro sobre isso, ela é bem conhecida sobre isso, mas eu acredito que a gente tem esse poder de como a palavra ela tem muito poder, né? Então, assim, escrever é uma medicina, né? As palavras, elas podem nos ajudar muito beneficamente quando a gente usa elas a nosso favor. Eu assim estava, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando o seguinte: a gente, desde quando a gente acorda de manhã, né, até quando a gente vai dormir, a gente vive fazendo escolhas, não é mesmo? A gente escolhe fazer uma coisa, fazer outra, né? E a gente vive também num desafio constante, né? Entre impulsos, né? E a razão, né? Digamos, conforme a situação, a gente pode ficar um pouco desgostoso, um pouco revoltado. Conforme a situação, a gente pode ficar com medo, né? Ou a gente pode ficar triste, né? Há um estado de um impulso, né, que vem primeiro. E depois vem a razão, né? A inteligência, a estratégia, como você reagir a isso aí. Mas, às vezes, o primeiro movimento é o impulso. E eu acho, assim, que a escrita, e quando você falou, me lembrei aqui, a escrita, ela pode ajudar a organizar isso, né? Organizar, digamos assim, de como que você sentiu aquilo ali, como que você pode reagir, e você organiza isso dentro do cérebro, né? Isso contribui para a saúde mental, né? No momento que você organiza isso dentro do cérebro, você pode reduzir a ansiedade, né? Pode reduzir o estresse, né? Não sei se você concorda com isso. Aí eu que gostaria de te lançar essa pergunta, né? Como neurocientista, isso é um fato que para mim é intuitivo, não é? Eu acredito nisso como escritora. Agora, e você, como médico, como estudioso, o que você me diz sobre isso? Agora, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Olha, o que eu digo é o seguinte, ó, quem falou sobre isso não sou eu, né? Quem falou isso foi um rapaz que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel, aliás, de Medicina por causa disso, né? O que ele falou, né? Ele falou o seguinte, ó, que quando acontece alguma coisa pra gente, a gente reage primeiro com o impulso, que vem aqui do cérebro posterior, é imediato, né? Vem o impulso, alguém falou uma bobagem, você... Como é? Hoje, até dizem assim que hoje você não
você não se preocupa mais se preocupa mais em responder do que para entender, né? O que está acontecendo, né? Porque é um impulso, né? E depois vem a inteligência, a estratégia, que demora um pouco para vir daqui, a inteligência estratégica ficar mais aqui na frente, né? Só que, então, demora, segundo os cálculos, demora 6 segundos para uma informação vir aqui detrás, impulsiva, se transformar em mais inteligente, mais estratégica, e você ter uma resposta mais inteligente e aumentar a tua inteligência, né? Mas como é que a gente pode fazer isso, né? Até existe um cálculo que diz o seguinte, que 80% das nossas reações no cotidiano são impulsivas, né? Existe um cálculo que fala, isso falando no geral, né? Certo? Como é que a gente pode mudar isso? Uma das formas de mudar é você treinar, você repetir, você fazer treinamento, né? Você criar ligações melhores entre o cérebro posterior e o cérebro anterior. E como é que você vai organizar isso, né? Quando você senta e raciocina, faz um raciocínio mais lógico sobre isso, que não é sempre que dá para fazer, né? A gente não é 100% lógico, né? Acho que a gente é mais como é que se diz? Depois desse rapaz aí que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, se sabe que hoje a gente é ser emocional, nós somos emocionais. Então, às vezes, a gente toma uma atitude que não é a melhor. E através do lógico, quando a gente passa isso para o cérebro mais intelectual, através da cognição, a gente começa a organizar e criar neurônios e conexões sobre isso. Então, a escrita, como ela é mais cadenciada, né? Ela é mais, você tem que escrever, seja no lápis ou seja no computador, você vai organizando aquilo ali, né? E vai fazendo as conexões e ficando, digamos assim, posso até dizer, mais inteligente, né? Porque você controla um pouco melhor os impulsos e expande o cérebro, né? Expande o cérebro, você começa a criar neurônio. E além disso, se você ainda imaginar o melhor, você começa a criar neurônios de qualidade, né? Da qualidade que você quer. Até tem vários trabalhos que dizem o seguinte, o cérebro se expande de acordo com a qualidade de pensamentos que você dá para ele, né? Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que a escrita, não só a escrita, mas a leitura também, né? Ela te dá digamos, ela aumenta essa capacidade cerebral, né? E aumenta essa flexibilidade, né? Para que a gente consiga, digamos, viver melhor, né? Para que a gente não tenha tanta ansiedade, tantas vezes medo, né? E acreditar mais em você, né? Você mesmo falou, né? A Ana Maria Braga me fez acreditar em coisas que eu não sabia que tinha, né? Mas ela conseguiu transmitir isso para você. Então, o cérebro te obedece. Ele quer ser teu amigo, mas você tem que dar subsídios para ele, né? Não é mesmo? Eu acho que é isso aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Super respondeu. Até vou depois reassistir a live para usar esse conteúdo. Tá bom. Bom, eu queria fazer uma outra pergunta. A gente ouve falar, eu até já tive a oportunidade de conversar contigo sobre isso, mas eu quero que o pessoal que está nos vendo aqui veja isso. Porque às vezes tem gente que diz, não, mas eu escrevo só à mão, eu escrevo só no computador. E eu até perguntei para ti como é que você escrevia, tu dizia, não, eu escrevo no computador. E eu também escrevo no computador. Mas a gente ouve falar, às vezes, que escrever à mão pode ser melhor e tal. Você acha que tem diferença isso ou não? Dizem que tem diferença, né? Mas eu nasci já na geração de escrever pelo computador, eu só escrevia à mão quando eu era criança. Escrevia muitos cadernos, muitas cartas, muitas coisas. Mas hoje eu só escrevo pelo computador. Então, sinceramente, eu não vejo diferença. Para mim, eu não vejo. Dizem que tem, mas eu não consigo enxergar porque eu consigo escrever melhor pelo computador, sabe? Sim.
Eu também já li várias coisas que dizem que tem diferença, mas eu também não sinto essa diferença. Mas eu acho que quem escreve à mão também deve ter a sua, digamos, cada um tem o seu jeito, suas preferências e tal, né? E entre o livro físico, o digital e o audiobook, o que você fala sobre isso? Eu acredito que hoje cada um tem a sua preferência, né? Porque assim, hoje a gente não está gerando, muitas vezes a gente está não tem acesso ao livro físico e aí tem acesso ao livro digital ali na manga e consegue ler de qualquer lugar o livro digital, ou você está num avião e você não comprou nenhum livro, você tem um livro digital. Então, eu vejo como benéfico esse crescimento dos livros digitais, porque eles acessibilizam, né? Eles trazem, então, acho que quanto mais acesso à leitura as pessoas tiverem, melhor. Independente se seja um livro físico, um livro digital, eu gosto de ler livro físico, Sim. né? Livro digital eu não consigo, não tenho tanta paciência, mas eu acho que o importante é ler, né? O importante é que as pessoas leiam, isso que me faz feliz. A leitura, uma coisa que eu sempre falo também, quando me perguntam, a leitura abre a mente, né? Dá mais... A escrita também, mas a leitura dá muita flexibilidade, né? Muita amplitude. Muita amplitude. Para você não é obrigado a concordar com todo mundo, mas você pode entender, né? Pode entender e pode, às vezes, argumentar. Se você convencer outra pessoa, ótimo, né? Como é que se chama isso? Conversa não... Comunicação não agressiva. Né? Mas a leitura te dá isso, né? A leitura te dá essa flexibilidade, esse conhecimento, né? Para que você entenda melhor o mundo que a gente está vivendo. Bom, a gente já está chegando ao final, quase uma hora. Quase uma hora. Eu agradeço muito a tua... Para mim foi uma honra muito grande você ter aceito o convite. Tenho certeza que quem está nos vendo através do Instagram, que vai nos ver no portal Fala Litoral, aqui de Balneário Camboriú, que vai nos ver no Spotify, agregaram muito com essa nossa conversa. Mas antes de você se despedir, eu queria que você falasse digamos assim, o teu Instagram, né? @Cintia, com H, né? O TH, né? CIN de nada, T de tábua, H. Eu até queria fazer uma correção aí, porque aí está como Cíntia Dalfino, mas não, é CINTHIA DALPINO. Cíntia com TH, Dalfino sem H. A Dalpino é com CH também? Não, sem H. Sem H. Não, eu tenho aqui certo, sem H. Não, mas no seu Instagram tá o ao vivo com Cíntia, sem o H e o sem H. Aí, quando você compartilhar no seu Instagram, me convida como colaboradora, porque aí entra na minha timeline também. A gente vai colocar aqui como o convite para colaboradora. Mas então, assim, @Cintia, depois do T tem H, né? Cintia, tudo junto, Dalpino, sem H. Isso. Cintia Dalpino. Então, bom, as pessoas que vão nos ver, né? E você me diz, hoje acho que as pessoas viram que começa com histórias, né? Pode ser real, pode ser baseada na realidade, pode ser ficção, ou pode ter um tradutor junto que vai ajudar muito, o tradutor que eu digo, o ghostwriter, que é, digamos, uma das tuas especialidades, além de jornalista, né? É uma das tuas especialidades. E que alguém quiser contatar contigo, pode ser através do Instagram? Pode? Sim. Tá, então, se alguém, por exemplo, está com a história na cabeça e não sabe como colocar, fala com a Cíntia, que a Cíntia diz, olha, mais ou menos por aí. Agora vai ter que falar a gente tenta, Mas não só com o cérebro, né? Com o corpo inteiro, não é mesmo? Com o coração também. É isso aí. Então, uma mensagem final aí para esse pessoal que nos viu aí e que, de repente, teve uma ideia, ou você lembrou de uma história, né?
e que queira A compartilhar. mensagem que eu quero deixar é que, assim, as palavras, a gente vai embora, mas as palavras que a gente deixar ficam, né? A gente teve um grande mentor aí há 2000 anos, que foi Jesus, e até hoje as palavras que ele disse ficaram, né? As palavras ditas nos evangelhos ficaram. Então, assim, as palavras que a gente deixar, elas vão se eternizar, mesmo como uma marca no mundo. Então, muito além daquilo que a gente tem de atitude no nosso dia a dia, aquilo que a gente for escrever, pensar na marca que a gente quer deixar no mundo, porque isso pode influenciar daqui 2000 anos. É lindo quando você lê. Estava lendo um livro de 1932 e ele estava se conectando comigo como se fosse hoje, como se eu tivesse fosse na época atual. Então, assim, essas palavras, elas ficam, né, através do tempo, elas ficam através da história. Então, seja para contar uma história, ou seja para impactar alguém, tem essa responsabilidade, sabendo que no futuro você pode não estar aqui, mas as palavras que você deixou, escritas principalmente no papel, elas estarão. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E além disso, vão te ajudar enquanto você está aqui a organizar melhor, né? Flexibilizar melhor. E hoje é tão fácil, né, Cíntia? Não é tão difícil, né? Eu acho que antigamente era mais difícil, né? Hoje você pode escrever, você tem várias editoras, você tem várias pessoas que podem te ajudar, você tem como divulgar, tão fácil de divulgar. E então, de se ajudar e ajudar outras pessoas e de deixar um legado, né? Exato, e deixar realmente alguma coisa para o mundo, né? Exatamente. Cíntia, muito obrigado, né? Foi muito bacana, eu gostei muito, tenho certeza que as pessoas também gostaram. Acho que conseguiram entender como que a gente pensa em alguma coisa para escrever, né? E como que a gente pode ajudar outras pessoas, como a gente pode se ajudar. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui nos ajudando a entender esse mundo, né, dos livros, né, do qual você tem tanta intimidade. Eu que agradeço, obrigada, foi um prazer imenso, Arnone. Espero que a gente possa falar, desconectar mais vezes. É sempre um prazer. Obrigado, Cíntia. Beijo.